a Belo Horizonte que parecia Paris. No final do século XIX, a sociedade mineira ainda era patriarcal, escravista e eminentemente rural, cujo poder econômico e político estava confinado à órbita familiar. As ruas no cenário urbano ocupavam um papel secundário, face ao seu uso restrito e à ausência de uma vida pública vigorosa. A diversidade dos tempos históricos se encontrava em uma modernidade difícil no fim dos anos 1800 no Brasil, que incorporava a cultura popular, relações sociais datadas, vestígios de outras culturas, que pouco ou nada de moderno, com o desejo de mudança para uma sociedade burguesa, organizada e dinâmica. Nessa mesma época, a Europa vivia a Belle Époque, um período de grandes avanços sociais, econômicos, tecnológicos e políticos, não só na França, como em outros países europeus, onde ganhou diferentes denominações. Podemos definir seu início por volta da década de 1870, com o fim das grandes transformações urbanísticas implementadas em Paris por Napoleão III e pelo Barão Haussmann, e seu término em 1914, quando estourou a Primeira Grande Guerra Mundial. Com a proclamação da República, em 1889, cresce a esperança de transformações, e para entrar na era que então se anunciava, deixando para trás o passado monárquico, escravagista e agrário, e adentrar em um futuro de múltiplas aspirações e possibilidades, o governo de Minas buscou se desvencilhar dos grilhões que acorrentavam o Estado ao passado arcaico. Mas o que deveria ser feito para concretizar esse desejo? A resposta era simples: mudar a capital da cidade colonial de Ouro Preto para um local condizente com os novos tempos. Mas não seria uma simples transferência, mas sim a construção de uma nova cidade. Foi então que em 1891 o presidente do Estado, Augusto de Lima, determinou, por decreto, a transferência da capital para um lugar que oferecesse condições precisas de geografia e higiene. O governo estadual, enfrentando disputas entre várias localidades, criou uma comissão de estudos para indicar, dentre 5 localidades, a mais adequada para a construção da nova cidade, e Belo Horizonte venceu. Em 17 de dezembro de 1893, com a Lei nº 3 adicionada à Constituição Estadual, a sede do governo transferiu-se para Curral del Rei, onde a nova capital deveria ser inaugurada. Adicionada à Constituição Estadual, a lei provocou muitos protestos da população ouropretana. Os mineiros dividiram-se entre os mudancistas, favoráveis à nova capital, e os não mudancistas. Cada um desses grupos fundou seu jornal, promovendo reuniões e debates. A mesma lei criou a comissão construtora formada por técnicos responsáveis pelo planejamento e execução das obras, dentre os quais estavam alguns dos melhores engenheiros e arquitetos do Brasil, chefiados por Arão Reis. A nova capital de Minas Gerais, que inicialmente recebeu a denominação de Cidade de Minas, em 1893, e passou a denominar-se Belo Horizonte, em 1901, foi transferida de Ouro Preto para o Arraial Curral del Rei, e foi inaugurada, ainda em construção, no dia 12 de dezembro de 1897. O novo município foi construído no auge da modernidade, e tinha como pretexto criar a cidade do futuro, devido à ideia de progresso que se instaurou em todo o Brasil do final do século XIX ao início do século XX, com a proclamação da República em 1889. Concomitantemente, o final do século XIX foi extremamente rico em Paris. Nesse período grandes símbolos parisienses foram construídos, a Torre Eiffel, em 1889, e o Petit Palais e o Grand Palais, em 1900. Mas, o que certamente mais marcou a Belle Époque em Paris, foi o estilo Art Nouveau, que se propagou como fogo nas artes gráficas, na moda e na arquitetura. A capital francesa se transformava, ganhando contornos charmosos e modernos. O Art Nouveau deu origem a muitas das imagens ícones que hoje associamos à Paris antiga. O grande responsável por isso talvez tenha sido Hector Guimard, arquiteto francês criador das entradas e edículas do então recém-inaugurado metrô de Paris. É nessa conjunção de fatores que podemos associar as duas cidades, Paris e Belo Horizonte, ainda grafada com 2 L's no Belo, de maneira bem afrancesada.
É importante lembrar que a cultura francesa era dominante no mundo nessa época, servindo de modelo para todas as sociedades do planeta. Dessa maneira, assim como Paris, Belo Horizonte ganhava edifícios projetados com o que era de melhor e mais elegante para a época. Os prédios públicos, logradouros e casas particulares eram feitos com o mais alto esmero por profissionais bem formados e habilidosos, frutos de uma época em que o belo e o funcional eram buscados em sua plenitude. Até hoje, as construções desse tempo despertam paixões nas pessoas, saudosistas de uma época galante, charmosa, bucólica mas ao mesmo tempo urbana. Inspirada na arquitetura parisiense, a capital mineira ganhava praças e jardins com o melhor paisagismo que se podia ter naqueles tempos, chegando até mesmo a ganhar o apelido de Cidade-Jardim, de tão linda e arborizada que era. Mas BH tinha suas particularidades. A população da cidade era formada pelos antigos habitantes do Arraial, por funcionários públicos que vieram de Ouro Preto e por trabalhadores e imigrantes estrangeiros que foram empregados na construção da cidade, no comércio, ou nas colônias agrícolas que foram criadas em torno da área urbana. A capital mineira cresceu, e seu crescimento foi marcado pelo planejamento inicial. A área urbana, dentro dos limites da Avenida do Contorno, recebeu ao longo do tempo mais infraestrutura, como, por exemplo, nos transportes coletivos e no fornecimento de serviços como água, luz e esgotos. Ali se concentrou a maior parte dos serviços e das atividades como comércio, hospitais e escolas. Já a área fora dos limites da Avenida do Contorno cresceu de forma mais desorganizada. Nos seus primeiros anos, a cidade era cortada por algumas linhas de bondes e pelos córregos naturais. A ligação de BH com outras cidades e outros estados se fazia pela estrada de ferro, que, hoje, não é a via de acesso mais comum. A cidade possui bairros com forte vocação para diversos tipos de comércio, do popular ao de alto luxo, e vida noturna intensa, que lhe deu o título informal de a capital brasileira dos bares, em similitude com os cafés parisienses, pela quantidade de estabelecimentos espalhados que animam a noite belo-horizontina. Dentro da Avenida do Contorno, se observarmos em um mapa, as ruas formam um desenho quadriculado e exato. As avenidas são mais largas e muitos cruzamentos formam praças, como a Praça 7 e a Praça Raul Soares. Contudo, a partir das décadas de 1940 e 1950, Paris e Belo Horizonte começaram a se distanciar. O crescimento de BH teve um impulso cada vez maior, devido à expansão das indústrias. A área central da cidade continuava concentrando os principais serviços, como comércio e bancos. Como ela já estava quase toda ocupada e não havia mais terrenos livres para construção, teve início a expansão para cima. Surgiam os primeiros arranha-céus. Ônibus e automóveis tornaram-se os meios de transporte mais comuns. Eles trafegavam também em direção aos novos bairros, pelas avenidas Antônio Carlos, Pedro II e Amazonas, construídas nesse período. A construção da Lagoa e dos edifícios modernistas da Pampulha é um marco daquelas décadas. Nas décadas de 1960 e 1970, a cidade continuou seu crescimento, com o surgimento de muitos bairros. O centro já estava repleto de grandes edifícios, que passaram a surgir também nos bairros vizinhos. No entanto, permanecia a diferença social entre a área central, com mais infraestrutura, e a rede de bairros que se expandia na periferia, com poucos ou nenhum serviço urbano. Hoje ainda é possível enxergar diferenças entre a parte da cidade que foi planejada e aquela que cresceu de forma mais espontânea e desorganizada. Um exemplo é a disposição das ruas. Fora da contorno, elas formam um desenho bem menos organizado, com ruas mais estreitas e cheias de curvas, acompanhando o relevo natural. Infelizmente, hoje podemos apenas conjecturar o quanto Belo Horizonte poderia ter se tornado, nos dias de hoje, uma cidade maravilhosa, com aqueles antigos prédios ainda em pé, com passeios de bondinho e cafés espalhados pelo interior da contorno.